Eu vou mostrar agora aqui o estudo de caso. É uma empresa que tem como desafio cortar 10% do orçamento porque as vendas diminuíram bastante, etc. Isso inclui também a área de manutenção. Então, na manutenção, o que sobrou? Não, tem que comprar menos peça, né, para repor. E aí eu acabo assumindo riscos de parada fabril, que às vezes são muito maiores do que a redução de orçamento. Então, essa conta não bate, mas essa é a decisão gerencial, corta tudo. E o que a gente vê então é sim um desses engenheiros de manutenção fazendo uma análise um pouco mais investigativa dessas peças que são mais trocadas no dia a dia e descobre uma ferramenta lá, uma ponteira usada para fixar uma porta, determinada porta do processo, como um item que chama bastante atenção aqui, né? É um item que a durabilidade prática dele, na média, é de 17.600 ciclos. Então, passou dessa utilização aqui, ela é descartada. O custo dela é de R$ 150 e um orçamento gasto ao ano de R$ 31.170. São 5 células em 2 turnos que utilizam essa ponteira. Bom, até aí não estamos nem falando de causa, só estamos acerca do problema, né? Como é que é o problema, quanto custa. Como é que é sabido que está na hora de trocar a ferramenta? Essa é uma boa pergunta, porque como é que o operador sabe que já terminou a vida útil da ponteira? Não sabe. É tudo na tentativa também é tudo no eu acho, não tem um critério muito claro. Foi isso que ele acabou descobrindo na investigação dele, e que a hipótese, ou a teoria, o fenômeno que está mais próximo de explicar uma forma de medir o desgaste seria pela mudança da geometria da ponteira, né? Um arredondamento. Então, quanto mais desgastado for a ponteira, imagina-se aqui uma redução na geometria, né, da ponteira. Isso tudo ele está pensando em como medir o problema, porque ele não sabe nem como medir o problema. Então, esse é um dos problemas, como medir o problema. Então, essa redução ela pode ser medida de que forma? Com um raio-x, ou com uma fotografia, né, do início e o fim da vida útil dela. E ele trabalhou nessa via também aqui. Ele descobriu uma forma de medir também. Só para deixar claro que esse é um projeto que eu estou trazendo aqui de uma forma mais didática e estou compactando muito ele é muito maior que isso aqui. E estou preservando também alguns dados da empresa, porque não é esse o objetivo aqui, abrir problema dos outros, certo? Então, só para deixar claro que ele não ficou tão pequeno assim e muito menos tão simplório assim. Ele conseguiu responder essa pergunta aqui, tá? E as especificações, recomendações do fabricante, da ponteira. Então, para eu responder isso aqui, o que eu vou fazer? Um mapa de produto. Nesse mapa de produto, a gente vai identificar algumas funções e especificações que são vistas dentro da especificação do produto e especificação da própria ponteira ou do próprio parafuso. E a pergunta que ele ficou martelando ali, isso que eu estou recebendo, está dentro ou está fora de uma especificação? E numa investigação ele coleta dados, os dados então são analisados e essa análise mostra que não há evidências alguma de que nem parafuso, nem ponteira estão fora de uma especificação. E ele continua a investigação. Então, onde e como é usada a ponteira no processo? Bom, ela é usada dentro do processo e essa utilização do processo, lá dentro tem variáveis, então vamos fazer um mapa de processo. Nesse mapa de processo eu vou identificar onde, como ela é usada, que tipo de variáveis tem que pode fazer com que ela se desgaste mais rápido ou mais devagar. E assim a gente vai
Continuando. E depois desse mapa aqui feito, bem detalhado, a gente seleciona variáveis com as hipóteses de causadoras desse desgaste e vamos então elaborar uma estratégia para coletar os dados reais, não históricos, onde nós temos aqui células diferentes, com turnos diferentes, uma ponteira a cada turno, e medindo o tempo de ciclo de cada uma. Notem que isso aqui é uma estratégia racional, ela não é estatística, né? A gente não trabalha com estratégias de coleta de dados estatísticas. A gente trabalha com estratégias racionais, que a gente chama, né? Então aqui os dados exatamente iguais à minha estratégia. E agora vamos analisar. Então, eu tenho duas análises aqui para a gente fazer. Tem a análise prática, que é a carta de variabilidade, e tem as análises gráficas, que são as cartas de controle. Na análise prática, o que a gente pode ver aqui, essa linha azul, que é a linha do fabricante, a especificação dele. A gente nota que tem células que estão trabalhando abaixo dessa especificação e tem células trabalhando melhor que a especificação. E se a gente olhar, não precisa nem fazer conta aqui. Olhem a célula 3 aqui, né? Olha, tem na média uma performance muito melhor que as demais. Então, isso aqui já me chama a atenção e já vou para análise mesmo, né? Já vou dizer assim, e aí? O que tem de diferente, né? Deixa eu só diminuir aqui. O que tem de diferente aqui na célula 3, né? Então, o que essa célula aqui faz diferente das demais? E no mapa de processo feito, foi comparado então, visto algumas variáveis que eram em comum e outras variáveis que eram muito diferentes. Uma delas foi a aplicação que num processo era livre, a parafusadeira ficava livre na mão do operador, e a outra era uma aplicação direcionada, ou seja, tinha um dispositivo que direcionava a aplicação do parafuso. Isso variava menos, a concentricidade dos furos, etc, etc. Então, se todas as ponteiras tivessem essa performance de 30 mil ciclos, e não dias aqui, né? Nós teríamos aqui um orçamento de 18 mil, ao invés de 31. Interessante isso, né? Na carta de controle, a gente vê que tem causas especiais atuando. Claro, é a diferença entre a célula 3 e a célula 4 aqui, né? Então, realmente tem, isso é uma causa especial aqui. Nesse caso, uma causa especial boa, né? E se olhar a média, estou falando de 17 mil ciclos, e tem casos realmente abaixo dos 22 mil ciclos. Qual é a ação que a gente vai tomar aqui, né? Agora aqui, vamos eliminar algumas hipóteses. Então, a gente achava que era a célula, a ponteira, desculpa, podia ser uma variação entre turnos. Tem algumas hipóteses aqui que caíram por terra e outras ficaram mais fortes, mais evidentes. Então, associado agora a uma nova hipótese, a gente então avança na investigação. A gente vai para mais uma volta na minha espiral. O que é que tem de bom na célula 3 que a gente pode realmente aprender? Nesse mapa de processo que a gente falou agora há pouco, a gente identifica essa diferença e vamos validar essa diferença entre um processo e outro, invertendo. Então, aquele direcionador que nós encontramos na célula 3, que não tinha na célula 2, nós vamos deslocar ele para a célula 2. E o que eu espero é que a performance agora da célula 2 seja tão boa quanto da célula 3. Se isso se confirmar, bingo, achamos a causa. E vamos coletar os dados. Está aqui os dados. Então vamos lá para os dados. Esses são os novos dados. E... tchan! Esse aqui é o novo dado. Está aqui a especificação de 22 mil ciclos e realmente agora a célula 3 ficou abaixo, uma performance medíocre, enquanto a célula 2 ficou. Então realmente nós
identificamos a causa aqui, que é aquele direcionador, que foi um direcionador, diga-se de passagem, feito naquela célula para um problema de ergonomia. Foi feito pensando na qualidade aqui, né? Então, assim, para a gente ter noção que às vezes nossas ações têm impactos em diversas áreas dentro da empresa. E esse tempo de vida médio de 17,6 passando para 30, significa uma melhora não de 10%, e sim muito mais do que isso, né? Por que só cortar 10% do orçamento se a gente pode cortar, né, a metade aqui? Quase a metade aqui. Então, é disso que a gente está falando. Qual é o próximo passo aqui? O próximo passo, então, é aplicar a ação aqui, vai ter o plano de ação, que é replicar esse dispositivo do processo em outras linhas, mas esse projeto abriu novas oportunidades, novos cenários. Mais montes de dinheiro eu encontrei ao longo desse estudo, né? Por exemplo, estudar melhor essa redução da geometria, por que não trabalhar com ponteiras mais baratas e pobres em especificação, já que o segredo não está só na ponteira, e sim também está nesse direcionador, que é mais uma pilha de dinheiro. O processo, estudar em outras aplicações, não só na porta, mas também em outros lugares, né? Em outras dobradiças, em outros parafusos também, né? Mais uma pilha de dinheiro e mais essa aqui que é o tempo operacional também acaba sendo um objeto aqui de investigação de um outro projeto. Então, notem que são mais 4 projetos que nasceram de um, cada um com um tamanho de pilha de oportunidade diferente, né, o tamanho dessa pilha. E, então, além de reduzir custo, a gente melhorou a qualidade, porque eu garanto o torque também agora, né? Já que a ponteira não está desgastada, eu garanto o torque. Então, melhora a produtividade, melhora a qualidade, reduz o custo. E o tempo para executar esse projeto aqui foi muito menor, certo? Muito, mas muito menor do que uma abordagem por tentativa e erro. Então, era isso que eu tinha para falar no estudo de caso. E isso aqui é interessante, esse projeto aqui, porque